Começamos mais um podcast, Perfection Talks. Eu sou a Maria Caporusso e hoje estou com o Dr. Hamilton Macedo, dermatologista, e vamos falar sobre lipedema. Você que está em casa, já se inscreve no canal, já ativa o sininho. Estamos toda semana falando sobre saúde, tecnologia, beleza e você não pode perder. Tudo bom, doutor? Tudo bom. Esse mês tem que ter 2 sininhos, né? Porque é um tema muito especial, né? Exatamente, estamos no junho roxo, inclusive, por isso que o doutor está aqui, para tirar todas as dúvidas sobre lipedema. Afinal, doutor, é um tema que poucas pessoas sabem realmente, né? Exatamente. A gente tá no mês de conscientização, né, do lipedema. E, assim, pela primeira vez, o lipedema entrou no Código de Doenças. Então, hoje, o lipedema já é reconhecido como uma doença. Isso é um avanço muito grande. Um avanço para as pesquisas, um avanço para os tratamentos, um avanço no diagnóstico. A gente tá muito feliz de ele ter sido considerado uma doença, no sentido que a gente vai progredir muito nos tratamentos. Eu fico muito feliz com isso. E, doutor, me conta uma coisa. Muitas pessoas confundem o lipedema com obesidade, com retenção de líquido. Afinal, o que é em si o lipedema? O que é uma retenção de líquido? A mulher começa a ter as pernas um pouco mais inchadas, às vezes tem um pouco de dor. E quando ela faz uma drenagem linfática, quando ela toma um diurético, responde super bem. Então, provavelmente, isso é uma retenção de líquido, né? Já a obesidade, você tem um acúmulo de gordura generalizado pelo corpo, nos membros, no abdômen, no rosto. Então, isso caracteriza mais uma gordura, um acúmulo de gordura. Agora, quando a gente tem um acúmulo de gordura localizada, principalmente em pernas e em braços, e normalmente essas mulheres têm cintura, elas não têm acúmulo de gordura no abdômen, então a gente já desconfia que isso pode ser um lipedema. E ainda tem umas características, por exemplo, uma mulher com gordura, com uma gordura ou com obesidade, por exemplo, ela vai fazer uma drenagem linfática, ela não sente dor. Já uma mulher com lipedema, ela vai sentir muita dor durante o toque, inclusive o toque até durante o exame. Só em tocar na pele a paciente já sente dor, porque essa gordura é uma gordura inflamatória, diferente da gordura da obesidade, que não é tão inflamatória. Então, é mais fácil receber o diagnóstico do lipedema do que a gente imagina? Se você tiver um profissional experiente, sim, porque o lipedema ainda tem outras características. Por exemplo, quando se tem um lipedema, você tem hematomas ou equimoses espontâneos, aqueles roxos que aparecem na perna. Eles aparecem espontaneamente. A paciente fala, nossa, doutor, eu tenho certeza que eu não bati em nada, eu estou com 3 roxos na minha perna. Então, isso é uma característica do lipedema. E uma dor, uma sensação de peso nas pernas, isso é também outra característica. Às vezes desmotiva até a paciente de fazer exercícios de perna, porque ela sente tanta dor que ela acaba não fazendo exercício. Isso é uma outra característica, essa dor. E a drenagem linfática, que é uma coisa tão boa de receber para uma pessoa que tem lipedema, se torna muito dolorosa. Então, isso são as principais características. Mas o que mais caracteriza é esse acúmulo de gordura anormal que dá nas pernas e nos braços, mais comuns em pernas. E é uma doença tipicamente feminina. Você observa muito isso em mulher, que tem uma característica hormonal, mas uma característica genética, tem muita coisa ainda para ser descoberta. Ou seja, nada tem a ver a mulher ser magra ou obesa para ter lipedema. Não, e isso é que confunde o diagnóstico, porque as mulheres... Muitas mulheres que chegam na minha clínica falam, doutor, mas eu recebi durante muitos anos a notícia que eu tinha que emagrecer, e eu fazia dietas, e eu perdia barriga, ficava sequinha, mas aquela gordura não desaparecia. Então, assim, hoje em dia, por isso que esse mês da conscientização é tão importante, porque hoje em dia, com um podcast como esse esclarecimento, muitas vezes quem está assistindo em casa já vai começar a falar, opa, eu tô tocando na minha perna, tá doendo. Eu sinto essa sensação de peso nas pernas. É porque é exatamente essa dúvida. Quanto tempo a pessoa demora para falar, nossa, eu acho que eu tenho lipedema, vou procurar um profissional? Exatamente. Quando o paciente tem um lipedema grau 4, já está na cara, o paciente já chegou. Mas o importante é você fazer esse diagnóstico no lipedema grau 1. Porque quanto antes o diagnóstico, quanto mais cedo você faz o diagnóstico, mais tranquilo é o tratamento.
Porque quando eu vou tratar um lipedema grau 1, grau 2, é diferente de tratar um lipedema grau 3, grau 4. E muitas vezes o diagnóstico já está na cara, porque assim, é aquela perna muito demasiada, com muita dor, com muito hematoma. Um lipedema grau 1 é quando você tem um acúmulo suave de gordura, tem um hematoma, mas já tem a característica da dor e do peso nas pernas. Então prestem atenção. Dor, sensação de peso nas pernas e hematoma espontâneo, provavelmente isso é um lipedema. Lógico que tem outros exames. Praticamente é uma doença que você classifica ela clinicamente, mas você pode fazer uma tomografia, ultrassom, tem vários exames que podem ser feitos caso você tenha dúvida também. Doutor, existe uma idade média para o lipedema ou não? Não, normalmente tem essa gordura ginoide que a gente fala, que é a gordura que se acumula no culote, que isso acontece após a adolescência, né? Quando você tem as alterações hormonais, quando a mulher começa a ter mais estrógeno, progesterona, é quando a mulher começa a ter. Mas, normalmente, o que a gente vê é na idade após os 20 anos. Doutor, por que é tão demorado para a mulher o diagnóstico do lipedema? Porque o diagnóstico do lipedema é um diagnóstico que precisa ser dado por um profissional mais qualificado. O que a gente vê muito essa confusão com obesidade, com retenção de líquido, mas principalmente com celulite. Às vezes a paciente tem uma celulite grau 3 e é confundido com lipedema. Só que, gente, celulite não dói. Celulite não tem essa inflamação toda e não faz hematoma espontâneo. Então, assim, o que é mais importante é que a paciente procure um profissional que tenha experiência em tratamento do lipedema. Mas o mais importante, hoje em dia, com essa conscientização do lipedema, é que mais pessoas estão tendo acesso à informação. Podcasts como esse sendo feitos faz com que as pessoas começam a refletir. Será que eu tenho lipedema? O que tem de característica? Porque há 10 anos atrás não se falava tanto do lipedema. Honestamente, há menos de 10 anos atrás, a gente escutava muito as pessoas falarem, eu tô com uma celulite e ela dói, né? Exatamente. O celulite que dói provavelmente é um lipedema. Olha né? só. Os estudos, hoje em dia existe muito mais estudos, existe muito mais meios de diagnóstico, mas principalmente existem tratamentos satisfatórios hoje em dia. E também não só profissionais maravilhosos como o doutor, eu acho que também as mulheres que têm lipedema estão jogando um pouco mais na rede social e falando sobre, né? Hoje em dia você vê, né? Tem algumas atrizes, a Yasmin Brunet também chegou nas Sim, redes sociais falando que ela tinha um diagnóstico de sim. lipedema e ela tratou o lipedema, você viu que a perna dela hoje em dia está bem mais maravilhosa. Então, assim, o fato de uma celebridade falar que sofre de um lipedema, isso acaba conscientizando muita gente. Então, isso ajuda muito. É importante levar adiante, né, É doutor? importante levar adiante. E falando sobre o tratamento de lipedema, o pós-diagnóstico, com laser, como que é o tratamento fotona para quem tem lipedema? Eu tive contato há 4 anos atrás com os primeiros estudos falando sobre a possibilidade de fazer o fotona. A gente desenvolveu algumas coisas e o ano passado, no Bottom Top, a gente apresentou um trabalho muito bonito do fotona como uma alternativa terapêutica isolada. Então, a gente usou o fotona e a gente teve resultados surpreendentes. Porque, assim, quando a gente fala de lipedema, a gente fala de uma doença inflamatória. A gente fala de uma doença que tem uma alteração vascular. Então, qual é o grande macete para se tratar um lipedema? Se o lipedema é uma doença inflamatória, eu não posso aquecer essa gordura até o ponto dessa gordura inflamar. Porque eu pioro a inflamação, eu vou piorar o lipedema. Então, o que muitas tecnologias não conseguem é manter um calor até 40 graus. E com o fotona, a gente consegue, através do ND-IAG, manter um calor de 40 graus. Então, isso vai fazer com que eu tenha um aquecimento volumétrico, isso faz com que eu melhore a parte inflamatória. Porque se eu aumentar isso para 42, 41, 42, 43, eu vou ter uma lipólise. E lipólise causa uma inflamação e eu vou piorar o lipedema. Então, tratar a inflamação é a primeira coisa. No fotona, a gente também tem o Erbium. O Erbium vai melhorar muito a qualidade da pele, aquele aspecto de casca de laranja, aquele aspecto da pele, que é como se fosse um pergaminho, aquela pele flácida, então ele melhora muito. Existe Além muita disso, perda de colágeno com a existe. doença? Com a doença, você deixa. Como você estica essa pele e
Muito. Então, você acaba perdendo colágeno. Então, isso melhora o colágeno. E quanto mais colágeno tem, você melhora a firmeza da pele. E o vácuo, ele vai agir melhorando a drenagem das toxinas que estão naquela região. E hoje, mais modernamente, a gente usa a ponteira Marco L, que é uma ponteira que faz fotobiomodulação, que também vai atuar no processo inflamatório. E o que é legal, depois que a paciente faz a primeira sessão, quando ela volta para fazer a segunda sessão, normalmente a gente marca em média 15 dias depois, mas isso pode ir até 30 dias, a paciente já volta dizendo, doutor, a sensação de peso nas pernas já melhorou e eu sinto que a dor também melhorou. Então Eu tem a- uma sensação de perda de gordura também, uma sensação de leveza e a melhora da dor. Inicialmente ela tem uma sensação da melhora da dor e uma sensação de melhora de leveza da perna. A sensação de perda de medidas é a última coisa que vai acontecer. Qual que é o feedback dos seus pacientes quando eles começam a realmente perceber os resultados? Isso eu tô falando já de uma segunda sessão. Aliás, queria também perguntar no protocolo quantas sessões são necessárias ou se é individual para cada paciente. Olha, é individual, a gente vai classificar pelo grau que a gente vai ter de lipedema. Normalmente, Uhum. lipedema grau 1, grau 2, a gente faz 3 sessões. Mas se o paciente tem o lipedema grau 3, grau 4, a gente vai de 3 a 5 sessões. Eu sempre falo com o paciente que o laser ele vai agir e cada paciente vai agir de alguma forma diferente, né? Então, tem pacientes que na terceira sessão já tem resultados Hum. maravilhosos. Tem paciente que precisa ir para a quarta sessão. Às vezes a gente propõe 3 sessões por lipedema grau 2 e a gente se surpreende que tem que fazer a quarta sessão. Às vezes a gente propõe 4 sessões por lipedema grau 3, por exemplo, e na terceira sessão a gente já vê que tem uma melhora muito importante. Mas assim, o que mais a gente vê de satisfação é que a paciente volta já depois da primeira sessão falando a melhor do que mais incomoda, a sensação de peso, a sensação de dor. E muitas vezes ela fala, doutor, eu estou indo para academia porque a gente incentiva muito tanto a Uhum. melhora da dieta alimentar, uma dieta anti-inflamatória é extremamente importante, Uhum. né? E a gente estimula o exercício físico. Ela fala, hoje em dia eu vou para academia e eu faço exercício de membros inferiores e eu não sinto dor como eu sentia antes. Então isso é muito gratificante. E eu até falo, depois da segunda sessão, vai lá fazer uma drenagem linfática para você ver se está doendo ou não. E a paciente já fala, olha doutor, eu fui fazer uma drenagem linfática e não doeu um pouquinho, mas não doía Uhum. como antes, que eu não conseguia fazer. Não é uma dor Então, não é uma dor insuportável. insuportável, já melhora bastante a dor, isso é muito importante. E a partir da segunda sessão você já começa a ver que aqueles hematomas espontâneos já começam a não aparecerem mais. E doutor, elas já falaram sobre autoestima após o tratamento do laser? Muito. Elas melhoram a autoestima demais, porque a mulher que tem lipedema, ela é praticamente ela tem um estigma de não querer ir para a praia, de não colocar o biquíni, Uhum. não colocar o maiô. E quando ela começa a tratar, começa a ver essa melhora, e essa melhora acaba sendo no geral, porque a gente estimula esse paciente a fazer atividade física que libera endorfina, uma dieta anti-inflamatória, que isso melhora também a qualidade de vida da paciente. Então, isso, a autoestima é uma coisa que a gente vê muito rápido, assim como a dor também. E a esperança, né? E outra grande vantagem é que é um tratamento completamente indolor. Era exatamente essa questão que eu queria chegar. É indolor? É indolor. Assim, eu vou te falar que 100% não, porque não existe unanimidade, Uhum. né? Mas 90% das pacientes dormem quando estão fazendo o tratamento. Doutora, a CID-11 entrou em vigor. Eu queria saber o que isso melhora tanto para o médico quanto para os pacientes. Primeiro, que a doença aliás, esses sintomas que geravam em torno do lipedema foi reconhecido como uma doença. Isso é muito importante. É muito Uhum. importante para quando a doença tem um CID, é importante para os exames diagnósticos, para o tratamento, e você tem mais um embasamento científico para fazer trabalhos. Então, eu acho que há uma mudança muito grande. Isso deixa a gente muito feliz, porque não é tratado, porque antes o lipedema era visto como uma coisa estética, né? Ah, eu vou tratar a Uma estética. celulite Uma inflamada. celulite inflamada, e não é Uhum. nada disso. É uma doença estigmatizante, que a paciente sofre muito com autoestima, então é uma coisa que hoje em dia a gente encara com outra coisa. E foi muito bom entrar no Código de Doenças, no Código Internacional de Doenças.
Então, mais que importante que entender que lipedema é uma doença, eu queria que o doutor explicasse também qual a importância que o Fotona entrou também com o lipedema nos cuidados, né? Eu tinha o Fotona Spectrum e eu comprei o Fotona Dynamics NX pelo tempo, né? Hoje em dia, coisas que a gente demorava 3 horas e meia, 4 horas para fazer uma perna, hoje em dia a gente faz em 1 hora e 20. Então, isso acelerou muito por causa das novas ponteiras. E a ponteira do vácuo, que também tem no Dynamics NX. Mas ele acelerou porque ele é um tratamento humanizado, não existe dor. E existem resultados muito gratificantes, né, para o paciente. Então, o paciente tem aquela esperança, que é um resultado, que é uma alternativa não cirúrgica, porque tem uns resultados maravilhosos cirúrgicos também, quando tem indicação, mas é um resultado que a gente tem muito bom sem precisar fazer cirurgia e principalmente sem dor. Então, isso para a gente é muito importante. Acontece, doutor, do paciente ir direto para a cirurgia e não conhecer o tratamento com laser e às vezes poderia ser resolutivo? Existe porque a gente está falando da cirurgia, a gente está falando do Fotona. Existem milhões de alternativas. Quando eu comecei a estudar o Fotona, eu comecei a ver que a maioria das tecnologias faz um calor maior do que 40 graus. E esse calor maior que 40 graus aumenta a inflamação. E muitos pacientes reclamam que fazem muitas sessões para ter um resultado que não é tão legal. O segredo de tratar, no meu ponto de vista e pelos estudos, não sou eu que acho, é você aquecer essa gordura até 40 graus para você melhorar o processo inflamatório. E não causar lipólise. Porque se você causar lipólise, vai responder com mais inflamação, mais dor e piora da circulação, e muitos tratamentos prometem melhorar e, na verdade, eles não melhoram. Eu não vou ser leviano de falar o nome de nada, eu estou falando o que eu faço e o que eu acho que dá certo. É diferente das convencionais, né? Não tem como negar. Doutor Hamilton, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa, aproveitando que junho é o mês, né, da conscientização do lipedema, junho roxo. Para que as mulheres se atentem aos primeiros sinais, deixa um recadinho aí para elas. E também, eu já vi, dei aquela stalkeada, vocês sabem que eu faço isso, nas suas redes sociais. E adorei todos os conteúdos. Deixa seu arroba para o pessoal te acompanhar. O meu arroba é Dr. Hamilton com A e N no final, Macedo. E o da clínica é Dr. Hamilton Macedo. Eu acho que o mais importante aqui, no mês da conscientização, que eu fico muito feliz de estar falando sobre lipedema no mês da conscientização, é que quanto antes é feito o diagnóstico, mais sucesso você vai ter no tratamento. Então, é importante você que desconfia que tem lipedema, agora depois de ter assistido esse podcast maravilhoso, se você sentir dor, sensação de peso, hematomas espontâneos na sua perna, e você notar essa gordura localizada, procure um profissional. O quanto antes você fizer o diagnóstico, melhor vai ser o seu tratamento. Então, sempre a gente fala, quanto antes tiver um diagnóstico, o tratamento vai ser muito melhor. Então, a minha mensagem final é essa. Perfeito. Desconfiou, procure um profissional adequado e competente, naturalmente. E não fiquem olhando na internet a solução. Procure o seu dermatologista, né, doutor? Exatamente. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu. A gente é família Fotona, né, gente? Então, a gente sempre agradece a sua vinda aqui. E a gente termina aqui mais um Perfection Talks. Hoje falamos sobre lipedema, um tema importantíssimo. E você sabe, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana a gente tá aqui com tecnologia, beleza, saúde e esperando você. Gostou? Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que a gente responde vocês. Aliás, um beijo. Deixem nos comentários dizendo, eu quero que ele volte, que eu vou falar sobre outro tema. A gente quer muito que você volte, doutor, porque foi um prazer de verdade recebê-lo. Obrigado. Tchau, gente. Hamilton! 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 Gente, o que é isso?